Oi, pessoal, tudo bem? Nós já vimos então até esse ponto reprodução e socialidade. O nosso tema de hoje vão ser movimentos em animais. Esse é um tema pouco abordado na maior parte das graduações em biologia aqui no país, apesar de não ser um tema novo. Contudo, é um tema que não costuma entrar nos grandes livros texto, como Begon, Pianka, Wycliffe, Oldham. Por isso eu quero abordar ele aqui com vocês, porque eu acho muito importante que biólogos em formação saiam da graduação tendo pelo menos uma ideia geral do que é a ecologia do movimento. Eu espero que vocês curtam a aula. Chegou a hora de falarmos sobre movimentos. Todos vocês sabem que animais realizam movimentos em diferentes escalas espaciais e temporais. Com certeza, eu aposto que a maior parte da turma já assistiu algum documentário sobre animais migratórios, sejam aves, répteis, peixes ou mamíferos. Além desses movimentos enormes como a migração, existem vários outros tipos de movimento, em escalas de tempo ou de espaço mais curtas. E é muito legal a gente notar que humanos também realizam os mesmos movimentos que outros animais. Por exemplo, quando a gente faz a comutação, indo da casa para o trabalho e encarando um metrô lotado. E o que será que leva então os animais a diferentes padrões de movimento? Nessa aula, eu quero discutir com vocês como é que os animais resolvem problemas relacionados a movimentos em diferentes escalas. Só que antes, vamos pensar de onde veio a ecologia do movimento, que é uma das áreas menos estudadas na graduação por vocês. Ela tem um contexto. A ecologia do movimento faz interface com outras áreas de ecologia, como por exemplo o uso do espaço e a ecologia da paisagem. Essas são áreas que vocês costumam ver com muito mais frequência, né, nas disciplinas. Só que a ecologia do movimento tem crescido cada vez mais, principalmente devido a avanços tecnológicos que permitiram descobertas muito impactantes. Ela começou lá no século XVIII, quando naturalistas resolveram estudar movimentos, principalmente a migração, de forma mais sistemática. E esses estudos começaram marcando e recapturando animais. Você pega, por exemplo, uma ave, bota uma anilha na perna da ave, e quando ela aparece de novo e é capturada por algum outro pesquisador, você pode ver quanto tempo passou entre uma captura e outra e quanto aquela ave se locomoveu. A marcação, então, é chave para a gente entender o quanto essa área da ecologia do movimento se desenvolveu. Porque hoje em dia a gente foi de marcações simples, como anilhas em pernas de aves, até marcação por satélite. E uma pergunta fundamental nesse contexto são as escalas de movimento. Em que escala será que os animais se movem? Vamos pensar aqui principalmente em tempo e espaço, mas a gente poderia pensar em outras dimensões. Por exemplo, o movimento dos animais pode se dar entre gerações diferentes, mas não vem ao caso aqui nesta aula. Pensando então em espaço, o movimento pode se dar no espaço curto, médio e longo, e pensando em tempo, o movimento pode ser ocasional, acontece ali de vez em quando, sazonal, ou seja, sempre se repete na mesma época do ano, ou definitivo, em que aquele animal saiu de um lugar e foi para outro e não vai voltar mais. Um movimento que se dá numa escala de espaço entre curta e média e no tempo ocasional é o forrageio, ou seja, aquele movimento de um animal em busca de alimento, que ele tem que fazer todo dia. E algumas espécies precisam até fazer mais do que uma vez por dia isso. Já numa outra escala de espaço e tempo, a gente tem a migração. A migração envolve movimentos de média e longa escala no espaço, ou seja, distâncias muito grandes, de centenas ou milhares de quilômetros, dependendo do animal, e um tempo sazonal. É característico da migração isso, de você sair de uma origem, ir para um destino e voltar para a origem. E fazer isso de forma cíclica, de forma bem previsível. Geralmente em resposta à mudança nas estações do ano. Um outro movimento muito interessante que tem sido agora mais estudado é o nomadismo. É um movimento de caráter definitivo no tempo, ou seja, o animal se muda de um lugar para outro e não volta, e ele pode ocorrer desde escalas curtas até escalas longas. Tem animais que não têm uma casa, não têm uma toca. Eles estão o tempo todo mudando de um lugar para outro, em busca de comida ou de parceiros sexuais.
Vamos pensar em alguns exemplos concretos. Onças pintadas. Estudando a história natural das onças, vocês veem que elas costumam ter um lugar onde elas moram e de lá elas saem para caçar e voltam para sua casa. É igualzinho o que a gente faz, né? Você tem a casa ali que você mora e passa muito tempo nela e você sai para trabalhar e volta. Já outros animais, como o falcão peregrino, eles costumam mudar de localidade dependendo da época do ano. Passa inverno num lugar e verão no outro. E sempre acabam voltando para a origem. Então é uma ave migratória com esse movimento cíclico. Já alguns animais marinhos, como por exemplo as baleias cachalote, têm um padrão completamente diferente. No fundo, a casa de uma cachalote é o oceano inteiro, são todos os 7 mares do mundo. Elas ficam indo de um lugar para o outro o tempo todo, não tem um padrão previsível de uma casa, de ficar voltando para casa. Elas podem até retornar para algumas regiões em dadas épocas do ano em que elas sabem que vão encontrar alimento ou parceiro sexual ali, mas não é uma coisa tão previsível como no caso de uma espécie migratória. Ok, mas quais mecanismos devem estar por trás desses movimentos? Que padrões, que processos geram esses padrões? Esse é um assunto que foi estudado alguns anos atrás no que a gente costuma chamar de novo arcabouço teórico da ecologia do movimento. É um trabalho do Ran Nathan e de colaboradores de 2008, publicado na PNAS. Vamos pensar então no estado interno de um dado animal do nosso interesse e nos fatores externos que influenciam aquele animal. Uma coisa muito importante para entender então esse arcabouço teórico é pensar em processo de navegação, processo de movimento e processo de propagação do movimento, ou seja, isso envolve a capacidade de navegação daquele animal, ou seja, o quanto ele consegue se orientar no tempo e no espaço de forma eficiente e quais sentidos o animal tem para fazer aquilo, a capacidade de movimento do animal, por exemplo, é um animal voador, é um animal terrestre, é um animal aquático, é um animal muito bem adaptado para um desses meios, ou é um animal que é anfíbio, por exemplo, e pode viver em mais de um meio e não é tão eficiente em nenhum deles? E então a capacidade de navegação somada à capacidade de movimento vai gerar um caminho de movimento. E cada espécie vai ter um padrão característico. A gente imagina que esses fatores externos, então ambientais geralmente, vão influenciar o estado interno daquele animal. Isso pode ser o bem-estar dele, a homeostase, a capacidade cognitiva. E fatores externos também influenciam a capacidade de navegação. Por exemplo, um animal voador tem uma dificuldade enorme de se orientar no meio de uma tempestade. Esses fatores externos podem influenciar também a capacidade de movimento. Por exemplo, se o animal for um réptil, ele vai ter mais ou menos capacidade de movimento dependendo da temperatura ambiente. Alguns répteis precisam se aquecer antes de poder se movimentar. Só que o estado interno do animal também influencia a capacidade de navegação. É só a gente pensar, por exemplo, o quanto a gente fica desorientado quando está doente. E o nosso estado interno também afeta a nossa capacidade de movimento. Um animal ou uma pessoa que estão doentes, eles acabam ficando geralmente muito mais letárgicos do que quando estão saudáveis. Só que vale ainda lembrar que a própria capacidade de navegação do animal também influencia a capacidade de movimento. Porque dependendo do conjunto de sensores que você tem para perceber o meio em que você está, você vai poder se movimentar mais ou menos. E disso tudo, então, no final, resulta o caminho de movimento. Resulta diretamente da capacidade de movimento do animal, que é influenciada por fatores externos, estado interno e capacidade de navegação. Só que o próprio caminho de movimento que um animal desenha vai influenciar o estado interno dele também. Tem movimentos que exigem mais ou menos esforço e podem, por exemplo, esgotar as reservas calóricas, reservas energéticas daquele animal. O caminho de movimento de um animal pode influenciar até os fatores externos também, porque dependendo de por onde ele passa, ele vai perceber diferentes condições de temperatura, de precipitação, de umidade, de pressão.
E o estado interno do animal pode até afetar os próprios fatores externos também. Isso a gente consegue então perceber como é que essas relações são complexas, até mesmo porque o próprio estado interno e os fatores internos influenciam-se internamente ali dentro também. Vamos pensar, por exemplo, em animais migratórios, como uma tartaruga marinha. Eles podem ser entendidos à luz desse novo arcabouço teórico. Vamos pensar, por exemplo, na capacidade de navegação de uma tartaruga. Algumas tartarugas marinhas, como a tartaruga de pente, elas têm até um sentido eletromagnético. Elas conseguem perceber o campo magnético da Terra quando estão se movimentando. É o tipo de sentido que alguns animais, como andorinhões, também têm, outras aves migratórias e até alguns morcegos também têm esse sentido magnético. A gente costuma muito pensar nos nossos 5 sentidos que nós temos como humanos, mas existem vários outros sentidos que outros animais têm e a gente não tem. Esse novo arcabouço teórico tem sido aplicado também a muitos animais não migratórios, como algumas espécies de morcegos. É um trabalho, por exemplo, do professor Christian Voigt, de Berlim, e de colaboradores de 2017, publicado na Quarterly Review of Biology. E a gente vai ver mais alguns detalhes sobre morcegos no estudo de caso daqui a pouco. Qual a moral da história? O que eu gostaria que vocês lembrassem dessa aula? Nós estudamos os movimentos de animais em diferentes escalas de espaço e de tempo. O movimento pode ser feito por uma população inteira, como no caso de uma migração, só um grupo social ou até só um indivíduo. E o movimento nasce a partir de diferentes motivações, como a busca por alimento ou por parceiros sexuais, que são duas das motivações mais comuns para o movimento. E o legal é que hoje há todo um arcabouço conceitual que nos permite entender melhor os mecanismos do movimento. Esse arcabouço acabou sendo estimulado pelo grande avanço que a área teve nos últimos anos, graças ao desenvolvimento de tecnologias para monitorar o movimento de animais.